Sabe, talvez eu esteja me arriscando aqui, mas não acho que a China comunista tenha as melhores intenções. Bem-vindo ao China Sem Censura. Sou Chris Chappell. Deixe um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar o algoritmo e homenagear o ursinho Pooh. E volte toda segunda, quarta, sexta e domingo para novos episódios. Então você sabe, tem havido muita tensão entre o Ocidente e a China neste momento. Desentendimentos sobre a Venezuela e o Irã, sem falar nas Filipinas e em Taiwan, além de disputas comerciais e guerras tecnológicas. Mas precisa ser assim? Como diz meu veículo de mídia estatal chinês favorito, o Global Times, apenas fortalecendo a cooperação com a China, os países ocidentais alcançam benefícios mútuos e resultados vantajosos para todos. E não é só a mídia estatal chinesa que diz isso. O gestor de fundos de hedge e autoproclamado especialista em China, Ray Dalio, diz que o objetivo final dos chineses é ter ordem, harmonia e prosperidade para a maioria das pessoas. Aqui na foto está a maioria das pessoas. Enquanto isso, lá em 2025, MIT Press publicou este artigo, O que a China quer? E diz que a China não representa o tipo de ameaça militar que a visão convencional afirma que representa. E os autores sabem disso porque citaram a mídia estatal chinesa. Por que sempre parece que os Estados Unidos retratam a China como inimiga? O economista americano Jeffrey Sachs sabe a resposta. Aqui está ele falando ao Parlamento Europeu em 2025. A China é uma história de sucesso. É por isso que ela é vista pelos Estados Unidos como uma inimiga. Sim, os Estados Unidos se sentem intimidados por essa história de sucesso inspiradora. Mas claro, os Estados Unidos é que são o problema. A China só quer paz. Roda os vídeos. China constrói réplica em tamanho real de navio dos Estados Unidos. Satélite flagra navio de guerra, mostrando a China construindo réplicas de navios dos Estados Unidos no deserto. A China está construindo réplicas exatas de caças e navios de guerra americanos e taiwaneses no meio do deserto, e depois os bombardeando. Ok, isso parece ruim, mas quero dizer, talvez exista alguma nuance na cultura chinesa que nós, ocidentais burros, simplesmente não conseguimos entender. Que mensagem querem passar? Construindo isso, que mensagem poderia ser? A mensagem que eles estão passando é que a China está sempre se preparando para a guerra. Mas eu pensei que a China não representa o tipo de ameaça militar que a sabedoria convencional diz que representa. Parece que a sabedoria convencional é bem sábia. Por que as mentes brilhantes de Jeffrey Sachs e Ray Dalio não conseguiram prever isso? Eu sei, deve ser porque essa é a primeira vez que a China faz uma réplica de navios de guerra dos Estados Unidos. A China já fez réplicas de navios de guerra dos Estados Unidos antes. Droga. Tudo bem, o que aconteceu? Em 2021, o Exército de Libertação Popular construiu uma réplica de porta-aviões dos Estados Unidos que o exército americano considerou ser para treinamento de tiro ao alvo. Agora, os chineses podem usar a réplica para treinar IA. Ótimo. Para treinar IA. Porque todo mundo anda dizendo que a guerra dos robôs não está chegando rápido o suficiente. Fico me perguntando se é a mesma IA que a OpenAI e o Google venderam para empresas chinesas na lista negra, ligadas ao exército chinês. Mas olha, eles ganharam um dinheiro com isso. Isso é o principal a lembrar enquanto a China nos faz em pedaços. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas imagens de satélite de réplicas de navios de guerra dos Estados Unidos, mas antes, falando em Google, eles são donos do YouTube. E você acredita, o YouTube tem jogado sujo com o China Sem Censura. A maioria dos nossos vídeos agora mal passa de 50 mil visualizações, quando antes a média era de 200 mil visualizações por episódio. Isso ocorre porque o algoritmo não te mostra vídeos que prejudicam a imagem da China, o que seria ruim para os negócios do Google. AutoCorrect Premier disse em um episódio recente, essa é a primeira vez em mais de 5 meses de nada. Eu nem conseguia procurar o seu canal. Achei que o seu canal tinha sido removido. Isso apareceu no meu feed e já tem 2 semanas. Double L Double B disse, é loucura que esse seja o primeiro vídeo do China Uncensored que vejo no meu feed em muito tempo. Eu sou inscrito e ativei o sininho. Isso não deveria acontecer. Parece até que o YouTube é pago pelo Partido Comunista Chinês para censurar alguns canais. Uau! Parece que o Partido Comunista Chinês ameaça os Estados Unidos e que nossas empresas estão nos traindo. Você saberia disso se assistisse ao programa, mas não pode porque vê o problema.
A receita de anúncios do YouTube caiu tanto agora que depois de dividir entre minha equipe, eu só estaria ganhando cerca de $800 por mês. Infelizmente, eu não tenho os bilhões que o Rei Dalio tem, grande amigo da China. Então, eu preciso da sua ajuda. Apoie o China Uncensored, tornando-se membro do exército dos 50 centavos do China Uncensored em chinacensored.tv. Sem o seu apoio, o Google e a China acabariam com o China Uncensored. Nem seria de um jeito legal com robôs assassinos, só financeiramente. Se não quiser isso, acesse chinacensored.tv ou clique no link abaixo. Ok, agora voltando para essas fotos de satélite. Ao longo de alguns meses, a China construiu uma réplica em tamanho real, muito detalhada, de um destroyer dos Estados Unidos. Quando eu disse réplica, não quis dizer um brinquedo para colocar na mesa. Como você pode ver, eles fizeram um bom trabalho, mas o que a China está fazendo vai muito além desse único modelo. Este é o deserto de Taklamakan, em Xinjiang, onde vivem os felizes uigures. Pergunte a eles, se conseguir encontrá-los. E aqui eles têm um monte de réplicas de navios dos Estados Unidos, e aqui eles têm um monte de réplicas de aeronaves dos Estados Unidos. Réplicas de navios de guerra dos Estados Unidos variam em forma e tamanho. Algumas foram colocadas em trilhos para servir de alvo móvel aos artilheiros chineses, supostamente para fins pacíficos. Esta imagem é de 2021. Como pode ver, os artilheiros chineses têm acertado bem o alvo em movimento. De acordo com o Telegraph, eles também têm pelo menos 2 réplicas do USS Gerald Ford, o maior porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Não muito longe dali fica o campo de tiro para aeronaves. Você pode ver aeronaves falsas e uma pista cheia de marcas e crateras. Aqui você vê uma imagem de como a China seria se gastasse parte do tempo resolvendo problemas internos, em vez de focar em brincar de fazer e explodir maquetes gigantes. Eles também conseguiram atingir as maquetes de caças. Sim, eles estão praticando para matar americanos. Mas vai muito além disso. À esquerda está a base naval de Yokosuka. Essa é a maior base naval dos Estados Unidos no Japão. À direita está a maquete chinesa no deserto de Gobi, segundo especialistas consultados pelo Telegraph. E isso é sério. Essa é uma base que seria um ponto crucial de apoio dos Estados Unidos e do Japão no caso de uma invasão chinesa a Taiwan. Ela abriga 55 mil soldados americanos, mais do que qualquer outra base dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos. E a China está obcecada planejando como matar todos eles, pacificamente. E falando em Taiwan, aqui vemos réplicas de importantes prédios do governo taiwanês e até uma recriação de algumas ruas da capital de Taiwan, Taipei. Velhas e boas vítimas civis. Nada mostra mais que a China ama a paz do que vê-los planejando um novo 11 de setembro, como se fossem um Osama Bin Laden ainda mais pacífico. Mas aqui está o detalhe. Não pegamos a China no flagra com essas fotos de satélite. Eles queriam que fossem vistas. Eles querem que todos saibam que estão fazendo isso, porque estão mandando um recado não só para os Estados Unidos, mas também para o povo chinês. Nas redes sociais estritamente controladas da China, sensores permitem comentários assim: os principais navios escolta da Marinha dos Estados Unidos, há muito considerados motivo de orgulho, agora se tornaram alvos designados para mísseis chineses. E como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, não vamos esquecer que a China acabou de testar um míssil balístico lançado por submarino que pode ser equipado com uma ogiva nuclear. Sempre que a China realizava testes nucleares, lembrava outros países de sua política de não usar armas nucleares primeiro. Desta vez eles não disseram isso. Tudo o que disseram foi: não interpretem demais. Isso seria bobo. Assim como seria bobo interpretar demais todas as réplicas cheias de crateras de navios de guerra, aeronaves, pistas de pouso e bases dos Estados Unidos. Afinal, a China não representa o tipo de ameaça militar que o consenso geral diz que representa. O objetivo final dos chineses é ter ordem, harmonia e prosperidade para a maioria das pessoas. Mas lembre-se, apesar dos mísseis, o que o Partido Comunista Chinês realmente teme é um programa corajoso no YouTube que os expõe. Clique neste botão ou no link abaixo para se juntar ao exército dos 50 centavos do China sem censura e salvar o programa. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.